Sem dúvida nenhuma, né? As coisas elas estão mudando porque a sociedade ela muda, né? Nós temos os movimentos sociais que contribuem muito com o processo de mudança e também a produção que é feita na academia, né? Nós não podemos esquecer o quanto é produzido para produzir esse conhecimento. Por que hoje nós temos sentenças que são favoráveis à mudança de nome e o gênero da pessoa nos documentos oficiais? Né? Porque existe toda uma contribuição da academia relacionada a isso para poder dar essa abertura. Leis que são criadas, né, fundamentadas na produção acadêmica. Então, nós temos duas frentes muito poderosas, né? Os movimentos sociais e a produção acadêmica, né? Essas duas frentes alinhadas, elas, com certeza, elas produzem processo de transformação na sociedade e da sociedade na escola, né? Porque esses movimentos irão induzir a mudança nas escolas. Né? Então aí nós vemos, por exemplo, a questão do nome social, né? A utilização de banheiros por muitas. Lógico que não são em todas e algumas resistem, porque nós temos que entender que no nosso país as questões LGBT, né, com foco principalmente nas questões travestis e transexuais, ela funciona muito em políticas de gambiarra, né? É algo sempre muito frágil, né? Por quê? Porque não é nada legalizado oficialmente, fica tudo esperando a boa vontade. Por exemplo, uma resolução do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, Estadual de Educação Municipal, ela não é lei, ela é orientação. E aí os estabelecimentos, eles atendem se assim desejarem, que aí é uma problemática, porque aí nós vamos trabalhar com o processo democrático dentro da escola. Só que o processo democrático é decidido pela maioria. Esquecem de dar ouvidos à minoria. E aí o que ocorre? Na escola nós temos uma demanda de maioria que compreende as questões de gênero e sexualidade nos padrões tradicionais. Então, como essa maioria vai produzir aberturas de processo de transformação se elas não conseguem entender? E aí nós temos o quê? Um processo democrático extremamente heterocrático, onde é produzido o pensamento da heterossexualidade naquele lugar, por mais que existam resoluções. Né? Vai ter aquele sujeito que vai dizer não, mas a maioria decidiu que não. É uma resolução, é uma orientação. Então nós não vamos seguir essa orientação. Não existe nada que me obrigue a fazer o que eu desejo. Assim é o que acontece também nas universidades. Porque nós vamos ter em todos os espaços da sociedade pessoas progressistas e conservadoras. Então nós vivemos em uma relação de forças constantes. E a partir do momento que um avança um pouco, o outro reage. Então a questão é que ainda não existe um pensamento ainda completo nos diversos espaços sociais para a compreensão da diversidade. E aí nós vamos ter essas resistências de pessoas que não vão aceitar, que não vão acatar, que por incrível que pareça, vão utilizar o sagrado para justificar a negação, a violência e a maldade que é produzida com as pessoas travestis e transexuais. Né? Então nós precisamos ter esse zelo que nosso Brasil ainda está nessas políticas de gambiarra, né? E que tudo pode se perder. Né? As grandes conquistas nossas veio exatamente do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal. Então, o Supremo ele deliberou sobre a questão do casamento. Então, é uma obrigatoriedade. Mas nós percebemos que alguns cartórios quiseram resistir. Mas aí a lei foi aplicada. Né? E no demais a gente tem avanços. Né? Mas avanços ainda a conta-gota. Ainda muito fruto de muita luta, né? De muita resistência. Se quer reconhecer a identidade de gênero da pessoa, por que não muda logo na identidade? Porque esse nome social,
Há uma resolução na saúde. Então na área da saúde as pessoas vão ser tratadas com o nome social, mas eu não vivo só em área de saúde. Na educação, nas escolas existe uma resolução, mas eu não vivo só na escola, eu vivo em todos os espaços. Então eu preciso ser tratada, ser respeitada da forma como eu reconheço em todos os lugares. E como que se resolve isso dentro de uma sociedade? Através do pedaço de papel que foi intitulado de documentos de identificação, a certidão de nascimento, né? A mudança a partir da certidão de nascimento para que essa identidade, essa sujeita ou esse sujeito seja reconhecido de fato, legitimamente, como se auto-identifica. Né? E aí ele ou ela dizer de si e não o documento falar da pessoa. Né? Então é essa questão. Então, se quiser uma política séria, tem que trabalhar de forma séria. Então, se tem que mudar, que mude na certidão de nascimento, logo, porque muda logo tudo. Não precisa ficar criando resoluções de cada espaço, de cada lugar. Né? É uma coisa um pouco complicada. Né? E aí nós temos exemplos clássicos, isso não é novo. Né? A Argentina, eu considero ela a maior referência para as políticas públicas e de direitos da população travestis e transexuais. Né? Você não precisa passar por um processo com psicólogo, com tratamento hormonal, para você poder ser reconhecida. Né? Como você se identifica. Né? Porque existe uma questão financeira também. As pessoas, elas são o que elas se identificam a partir de suas condições. Né? Eu não posso querer que uma pessoa trans que não tem acesso a condições financeiras, ela tenha o mesmo desempenho, né, do que uma pessoa que tem acesso às condições financeiras e que tem uma família que aceita.